Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui, mais uma vez para dar continuidade aos nossos estudos. Hoje o nosso estudo é de artes, tá? Finalizando aí o módulo 1, arte em toda parte, certo? Nós vamos dar então continuidade aos nossos estudos. Lembrando que ficou para casa uma atividade para vocês fazerem de um pássaro, lembra? Com vocês construírem, ou melhor assim, produzirem um pássaro, lembra? Muito bem. Nós vamos dar continuidade, fechando o módulo, no balanço da arte. O balanço da arte, ele vem falando, dessa pombinha aqui que se tornou o símbolo, de um congresso lá na metade do século XX. Essa pombinha, ela se tornou o símbolo, do Congresso pela Paz. Essa pombinha aí foi criada por Pablo Picasso, tá, gente? Ela foi criada por Pablo Picasso, que era considerado um símbolo pela defesa da paz e da liberdade, tá? Ele fez essa pomba depois que a sua filhinha nasceu. E essa pomba foi escolhida por outro grande pintor lá, artista, chamado Luiz Aragon. Tá? Depois dele visitar o estúdio de Picasso, ele escolheu essa imagem para ilustrar o cartaz do Congresso Mundial pela Paz. Assim, então, esse pássaro aí de Picasso tornou-se o símbolo dos congressos, tá? Subsequentes também pela paz. E Picasso também fez aí diferentes pombinhos, certo? Diferentes imagens dessa pomba. Mostrar aqui para vocês, tá? A pombinha original. Deixa eu pegar ela aqui, olha aqui, tá? Ela aqui, essa aqui foi a primeira lá que ilustrou, tá? O cartaz lá, olha aqui, ó, Congresso Mundial, tá? E aí, ó, de la Pax, Olha aí, ok? Então foi esse primeiro aqui. Lembra que eu falei que nos demais também continuou sendo usado, o símbolo ficou a pombinha. Eles variam os modelos, mas sempre recai a ela. E ela até hoje, nós sabemos que é o símbolo da paz, ok? Bom, e aí, no nosso livro, ele diz assim: com os pássaros construídos na aula anterior, se lembra alguma coisa? Vamos agora fazer uma produção da arte, feita para se movimentar livremente. E o que seria isso, livremente? Seria um mobile. Você já ouviu falar em mobile? Já ouviu falar em mobile? É uma palavrinha muito conhecida, tá? Olha aí, isso aí é um mobile, certo? Essa palavra ela é de origem latina, tá? E remete à ideia de movimento. Mobile significa movimento. Nas artes visuais, a noção é empregada para nomear esculturas, em geral, abstratas, composta de materiais leves, suspenso no espaço por meio de fios. As peças movimentadas pelo ar se caracterizam pelo equilíbrio e pela leveza e também pela harmonia, ok? Estão entendendo? Os móveis, crianças, eles marcam a história da arte moderna, tá? Pela importância do seu significado, pela beleza, pelas cores e também pela simplicidade dessa escultura. Vocês estão vendo que ela é simples, mas ela tem cores, Além, depois de que ela esteja pronta, ela vai ter aquele movimento, ela vai ter um movimento que é dela, porque ela vai se movimentar aproveitando a própria natureza, tá? Bom, e aí o mobile, Esse mobile aí, ele chegou como, na nossa vida, assim, para ficar bem famoso. Tia, mas nesse momento não, estou falando assim que ele ficou bem famoso. O mobile, ele ficou muito famoso
tá? Por conta de um artista. Esse rapaz aqui, o seu Alexander, tá? Calder, que nasceu em 22 de julho, em 1898, em Lawton, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. E esse rapaz aí, desde criança, ele sempre, desde criança, lá por volta dos seus 9 anos de idade, ele já começou a construir. E a primeira vez que ele fez uma escultura, ele foi para presentear os pais dele, tá? Mas ele não imaginava que ele ia ser escultor, tá? E na década de 30, de 1930, portanto, século passado, ele surpreendeu o mundo das artes com suas esculturas, que foram batizadas por Marcel Duchamp de Mobilis, né? Marcel Duchamp também foi um outro artista muito famoso, tá? Ele é muito famoso também por conta das suas esculturas e artes, certo? Mas o Alexander Calder, ele também teve a sua importância muito grande. Ele era engenheiro, tá? Ele se formou em engenharia, trabalhou em navios, ele foi depois, antes de se dedicar às esculturas, ele foi pintor e ilustrador, tá? Uma outra coisa muito interessante dele, que em 1931 é que datam as suas primeiras construções abstratas, né? Nitidamente influenciada lá por um outro ator chamado Midrian. Né? Neste mesmo ano lá de 1931, ele se casa. E aí ele vai se dedicar realmente aos móveis, especialmente quando nasce a sua filha, Maria, certo? Então aí esse cara é muito importante, especialmente agora para o retrato, né, do artista aí que nós estamos estudando para esse módulo. O Alexander Calder é muito importante, tá? Então não deixem de ler essa pequena biografia aí dele. Bom, então, agora aí era para nós estarmos juntos, para nós produzirmos um móvel, mas essa oportunidade não vai faltar. Você vai guardar o seu material, tá? Bem guardadinho, porque nós vamos nos reunir com ele. Não esqueçam de produzi-lo bem bonito, certo? E aí, agora, nessa página aqui, tá? Que é para casa, você, tá? Você aí vai ser o artista, certo? Aí você vai estar lendo, vai dizer assim, ai tia, mas é um trabalho coletivo, nós temos que fazer junto, tal. Bem, ou melhor, era para fazer isso depois de ter feito o trabalho coletivo. Como o trabalho coletivo ainda não foi feito, tá? Nós vamos fazer sim. E esse teu trabalho, ele será meio que virtual, porque você vai ver, falar da escultura, né, que nós vamos fazer, e você vai dizer se ela agora essa aí, você vai dizer se ela sugere equilíbrio ou desequilíbrio, estabilidade ou instabilidade. Equilíbrio, né, aquela coisa que fica ali equilibrada, né, no seu como é que eu posso dizer? No seu nível. Obrigada. E o desequilíbrio, ele fica balançando, não tem equilíbrio, né? Estabilidade, é uma coisa que não para, ou ele é estável, ele não fica parado, né? E aí, qual é o título da obra? Isso aí você vai, a questão que você vai desenhar agora, né? Você vai falar, desenhar aí do lado. Relembre as formas e cores e posição do móvel produzido em classe. Calma aí, que eu vou explicar. Faça um desenho de memória no espaço ao lado. Ou seja, você vai produzir nesse espaço ao lado um desenho de memória. Tia, como nós vamos fazer um desenho de memória se eu não vi o desenho de memória? Como eu vou saber se o móvel ele tem equilíbrio ou não tem? Se ele é instável ou é estável? Bom, aí vamos partir também para a sua imaginação. Mas olha aqui que a tia colocou para você. Você vai ter um móvel.
Imagine aí uma coisa que fica pendurada por um fio. Ela vai ser estável ou ela vai ser instável? Olha o dicionário, certo? Ela vai ter equilíbrio ou ela vai ter desequilíbrio, tá? Vamos aí analisar, pesquisar no dicionário e analisar essa foto aí pra gente responder. O que vocês acham? Ela tá equilibrada? Tá? Ela é estável? Ela é instável? Tá? E você vai observar essa foto aí, vai olhar ela e vai produzir o teu desenho a partir dela. Opa, tia, eu vou ficar olhando para ela para desenhar? Não! Você vai olhá-la, prestar atenção, vai desligar e vai lá fazer de memória, das suas lembranças, ok? Então aí terminamos o módulo 1, certo? Espero que todos façam as atividades aí e nos veremos na próxima aula. Tudo bem? Beijo para vocês, fiquem com Deus.